proposta do Pausa para o Café, como eu já falei, essa é a segunda edição do Pausa para o Café. Mas a proposta são 10 minutos aqui, aquela pausa no meio do dia, já que a gente não está no escritório, né? Normalmente a gente faz essa pausa para tomar um café no escritório e vai lá trocar ideia, falar da vida e às vezes sai com uma reflexão, sai até com um projeto. E a pausa para o café tem essa proposta de fazer uma pausa e bater papo com gente interessante, bacana, que ajuda a gente nessa reflexão do dia a dia. Então a ideia é imaginar, cadê meu café? Daqui a pouco eu venho aqui. É imaginar um cafezinho mesmo. Agora o Paulo César Bacarinha. A ideia é imaginar que a gente está tomando um café junto, batendo papo, conversando. Eu também estou com a minha água aqui. E a Andréia, o Boixá. Então a ideia é essa. E a gente tem, e como eu falei, né, voltando, a pausa para o café, a ideia são 10 minutos de reflexão, provocação, para a gente depois seguir o dia, seguir a semana com ideias, com reflexões e autodesafiando, inclusive. Hoje eu vou chamar aqui o Paulo Bacarin. O Paulo Bacarin já está aqui com a gente. A Sheila também. Olha aí quanta gente. A doutora Ângela Ronda. Eu vou chamar o Bacarin, amigo, querido. Trabalhamos muitos anos juntos, fizemos muitos projetos juntos. Na época até a Lilian estava lá, a Ana. Quanta gente era da equipe do Bacarin. Quanta história a gente não teria para contar, né? Talvez os 10 minutos aqui sejam poucos, mas quem sabe a gente, inclusive, até tem uma outra, né? Fala, Fabinho, tudo bem? Vamos chamar o Bacarin aqui, para a gente bater um papo. Peraí. Salve, Paulo César Bacarin. Rodolfo, quanto tempo, meu caro? Ah lá, Fala, amigo Sérgio, tudo bem? amigo Paulo Bacarin, meu. Você tá vendo, Ao olha só aqui. vivo e em cores. A vivo em cores e a cores. A cores. Você me ouve bem? Eu te ouço, você me ouve bem? Ouço bem. Olha o quanto coraçãozinho aparecendo aí, ó. Tudo por você, viu, cara? Uma turma, ó. Para nós, amigo. Tem gente aqui que eu não vejo há anos. Rodolfo, a... nossa, a Angela não, né? O Ó, Hélio aqui, Janotti. oficialmente, hora de café. Oficialmente, viu? Vou Eu pegar tô um no estilo bem cafezinho. interior, ó, xicrinha. Ó. Essa xicrinha é da hora, hein, meu? Essa é do interior. Do interior, que agora você está morando no É, interior, né? do interior. Arrebenta, Baca e Serginho. A Mirna. Há quanto tempo eu não vejo a Mirna? Ricardo Ornelas. Você conhece o Ricardo Ornelas? E é Só gente bacana. boa, não? É só gente boa. E o legal desse café, eu estava até contando aqui na introdução, acho que você viu, né? Ah, eu E ouvi, sim. eu escrevi recentemente no LinkedIn o nome Pausa para o Café. Não sei se todo mundo sabe, eu falei isso para você já. Foi inspirado em você. Quase uma. Uma coisa simples. Meu, Uma porque. atitude simples. E eu fico É, feliz que tenha virado, que tenha sido o motivo de criar esse espaço, que com é tão certeza. importante, né? Porque a ideia, eu fiquei lembrando da época que a gente trabalhava junto, a gente passava lá e fazia um cafezinho. E a gente ia tomar café e quantas vezes a gente ia lá, falava de várias coisas, mas quantas vezes a gente não voltou dos nossos cafezinhos com projetos embaixo do braço, né? É verdade. E você sabe que eu mantenho essa tradição, mesmo não estando trabalhando. Com a Jane, eu faço rigorosamente, religiosamente, para a pausa para o café de manhã, 10, 10 e meia, e faço à tarde. É, Porque para mim se tornou um hábito tão importante, essa paradinha, que seja para não fazer nada ou não pensar em nada, mas ela é imprescindível. então, sei lá, inclusive o Fábio está te entregando aqui, o Fábio está dizendo que o Baca é o rei do café. Curto, né? Você continua tomando curto? Curto, continuo. Eu Ah lá, ó. curto um café curto. Curto o café. Pessoal, tá falando aqui, a solução é o café. Muito bom, muito legal. Mas é isso, é verdade. Ô, Bacarinha, esse tema aqui, até você que sugeriu, né, do poder para o networking, é um tema muito legal, muito curioso, tem muita coisa, muita literatura, já se fala muito sobre isso. E queria já logo de cara, assim, trazer para você um dado de algumas pesquisas que eu fiz, né, para essa conversa,
E uma coisa que me despertou muita atenção foi a seguinte: eu vi duas matérias escritas tanto pela Michael Page, em 2018, como pela revista Forbes, no final de 2019, falando sobre networking. E as duas matérias direcionavam o network para benefício para si, para a carreira. E aí eles falavam até coisas sobre melhorar a oportunidade de trabalho, suporte para a carreira, ter uma perspectiva diferente para você seguir um novo rumo dentro da empresa, mais conhecimento, mais conexão, sustentar a carreira, muito para si. E me chamou a atenção até, e eu queria trazer isso para você, como que você enxerga o networking hoje na prática dentro das empresas? Então, na minha vivência, na minha experiência, eu sempre entendi e pratiquei o network como algo diferente disso, de uma coisa egocêntrica, trabalho em prol de você mesmo. E talvez nas empresas isso ocorra muito, né? E em função disso, cada um se dedica muito a fazer o seu máximo em prol de si mesmo. Ou seja, assim, eu olho para as minhas atividades e esqueço que eu não consigo construir nada sozinho. Eu dependo de uma rede de relacionamento dentro da empresa, de pessoas que acabam contribuindo direto ou indiretamente para que eu consiga fazer algo. Então, eu não consigo enxergar o network como sendo algo individual. Eu sempre enxerguei como uma ferramenta poderosa de que a gente como grupo, como rede de relacionamento no trabalho, pudéssemos fazer mais, melhor e de maneira mais ágil. Mas nunca Uhum. de ter uma coisa para eu construir para mim mesmo. Não E, é, consigo entender dessa forma. e é legal isso que você está falando, porque você, inclusive, a gente até acabou não te apresentando, porque imagino que a maioria das pessoas te conhece, ou todo mundo que está aqui te conhece, mas é, conta, inclusive, como que você, o que você está fazendo hoje, né? Porque você está num momento bacana, assim, de transição, e como é que você está usando? Então, isso que você está falando de usar para o coletivo, né? O É, que você está fazendo? Aliás, o que você está fazendo hoje? Rapaz, se eu disser que eu estou fazendo nada, eu vou estar mentindo, porque acho que eu nunca trabalhei tanto e sem ganhar nada. Eu já falei isso para a Jane. Boa. A Jane precisa Jardim, pagar aí, pô. concertos da casa, coisas que eu nunca fiz na minha vida. Mas é uma coisa assim, eu estou me descobrindo, conseguindo fazer coisas diferentes. E eu acho que a nossa mente precisa disso, né? Dessa pausa de fazer algo que você nunca fez e descobrir que você é capaz. Então, eu me permiti, depois de um planejamento longo, construir uma casa no interior e levou 2 anos sendo construída, mas um planejamento de longo prazo e encerrar uma carreira que eu construí dentro de uma empresa que eu não construí sozinho, eu construí amparado por muitas pessoas, por gestores, pares, colegas, times, pela minha esposa, meus filhos. Então, assim, não construí nada sozinho. Mas fiz um planejamento e dei uma pausa longa para vários cafés. Então, nesse momento, eu estou nessa pausa longa fazendo outras coisas que não aquilo que eu fiz ao longo de 36 anos na indústria farmacêutica e 22 anos na Novartis, mais recentemente. Legal. Eu fiz questão que eu ali de chamar para tomar esse café para ouvir e ver essas conexões que você vai fazendo. Inclusive, o Hélio Janotti está falando aqui que dá trabalho tomar café. Tá aí, ó. É verdade. É Dependendo do verdade, café, a gente sai com mais trabalho ainda, né? E verdade, Baca, verdade. e conta assim, como que você acha que o networking te beneficiou na tua vida profissional, na tua carreira, especialmente na Novartis, que eu acho que é onde você ficou mais tempo, né? Como que Verdade. você vê que o networking te ajudou nessa tua trajetória profissional, que é fantástica? Então, praticando e acreditando no network como uma rede de relacionamento, eu saí do que normalmente acontece de uma comunicação por e-mail, mais recentemente o WhatsApp, mas e-mail e coisa do tipo, e me aproximei das pessoas. Então, eu procurei saber que fisionomia tinha uma pessoa que tinha um nome, um endereço de e-mail. E sempre que eu tinha alguma dúvida, ao invés de eu mandar um e-mail perguntando, eu ia até a área, me apresentava e fazia questão de conhecer a pessoa.
Muitas vezes a gente fala que as pessoas, que meu trabalho é super importante e determinada área não sabe o impacto que ela está tendo, não me ajudando a fazer o processo evoluir. E o que ocorre é que eu não sei a complexidade do trabalho do outro e o outro não sabe a complexidade do meu trabalho. Só que são coisas interligadas. Assim, existe conexão, existe sequência. Então, eu preciso ser ajudado e preciso ajudar para que uma roda gigante, eu sou só uma engrenagemzinha dessa roda gigante, e a gente precisa se conectar, conhecer e fazer essa rede de relacionamento. E, de novo, começando por dentro da empresa, e ao me conectar com as pessoas, eu aprendi novas coisas, eu sei que eu pude compartilhar um pouco, mas principalmente dizer para as pessoas o que eu fazia e como fazia. E eu aprendi, e ao invés de ficar pré-julgando que alguém não providenciou um determinado pedido, não trouxe um tal produto, eu fui entender o que acontecia. E existe complexidade, não é só no meu trabalho, no trabalho de todo mundo. Então, ao entender e fazer entender a complexidade, eu consegui fazer com que muitos processos fossem agilizados, mas com essa proximidade, com esse relacionamento próximo, e não com aquela coisa distante, fria e escrita. Foi falado assim. Eu me sentei, muitas vezes, eu convidei as pessoas para ir até a lanchonete lá no prédio, e com um cafezinho nós conversamos, eu dizendo o que eu precisava, como funcionava e de que forma aquela pessoa poderia me ajudar. Tão simples quanto isso. Então, para mim, isso é o verdadeiro network para mim. Por exemplo, a Andrea está falando aqui a palavra empatia, né? Pelo jeito, o que você está dizendo aqui, o que você acabava construindo, então, era além de estender relacionamentos, você usava de empatia com as pessoas, você criava essa sintonia. A pessoa não mandou meu pedido, o cliente está reclamando. Mas espera aí, eu procurei entender o que aconteceu. Essa pessoa não fez isso propositadamente, alguma coisa aconteceu. Deixa eu entender, ao invés de pré-julgar, deixa eu entender e ver se eu posso, de alguma forma, ajudar. Se não, pelo menos fazer o cliente entender que existe uma complexidade. Mas são tantas áreas conectadas. Então, naquele momento imediato, eu trabalhando com vendas, com promoção, tinha conexão direta com você, gerente de produto, com o gerente médico. Mas e supply, price, todas as outras áreas que estão envolvidas direta ou indiretamente no nosso negócio, e aí, eu entendo o que acontece, eu entendo o que essas pessoas fazem, não entendo, eu não entendia. A gente tende a simplificar o que o outro tem a fazer e achar que o meu trabalho não é só mais importante, mas é muito mais complexo. Não é assim. E o que você está falando, e é legal o que você está falando, eu queria te ouvir no sentido de... Deixa eu colocar uma parte importante. O Hélio falou treinamento. Imprescindível. Aliás, eu sempre fiz questão de falar que não existiu e não existe empresa. Claro que eu sou suspeito porque eu tive lá tanto tempo, mas com um treinamento, assim, o que a gente tem de conhecimento, acho que não existe universidade que tenha a capacidade de ter passado e de passar tanto conhecimento, tanta informação, nos enriquecer tanto quanto eu pude aprender. Grande Hélio, bem lembrado. E a gente viveu uma época, eu até conversava com o Hélio esses dias, a gente viveu uma época glamurosa, onde a gente teve muita capacitação, muito investimento em treinamento, e eu lembro que a gente prezava muito, né, nessa época, por construção de relacionamento, de entendimento do outro, Herman Brain, quem trabalhou nessa época sabe. E o que eu ia te falar é o seguinte, inclusive alguém falou aqui você falou de complexidade, alguém falou de gestão de complexidade também, que inclusive tem muito palestrante, muita gente falando sobre isso hoje, e você gerenciava uma força de vendas, quer dizer, eram GDs, eram representantes, e ainda assim, o que você está dizendo, ainda assim, e ainda tinha os pares, o time interno, ainda assim você conseguia arrumar tempo para chamar as pessoas, para ir numa lanchonete, para tomar um café e para poder... Então, dá para arrumar tempo, mesmo nessa loucura toda? Qual que é o segredo, Baca, para arrumar tempo? Porque, no fim, você está construindo network, você está construindo relacionamento, né? Exato. E assim, tem que ter o tempo. Você tem que ter... Se isso é importante para você,
Se isso é importante para o negócio, se isso é importante para o processo, tem que ter tempo. Quanto tempo eu vou levar para que esse encontro e para que a gente troque ideias? Eu preciso 20, 30 minutos? É impossível que ao longo do meu dia eu não consiga ter esse tempo para fazer uma coisa que é de tanta importância para mim e para o todo, para a empresa. Então, é preciso, assim como eu preciso me planejar e ter tempo para mim, para minha família, mas no processo produtivo, sabe, se eu não quiser ter tempo, eu não vou ter, e eu arrumo inúmeras coisas para fazer. Mas eu acho que é uma questão de priorização. E para mim, ter esse relacionamento, conhecer e me fazer conhecer das pessoas, para que as pessoas entendessem qual era o papel meu, do gerente distrital e dos representantes. Eu sempre tive muito orgulho do trabalho que eu desenvolvi como representante. E eu sempre gostei muito de falar para as pessoas qual é o papel do representante na frente de um médico. Então, é de extrema importância esse contato. Nós somos esse elo de ligação com o profissional médico. Então, para tantas quantas as pessoas eu pudesse falar dentro da companhia, das diferentes áreas, qual era o nosso trabalho, eu fazia questão, eu arrumava tempo, porque para mim isso era prioridade. E até, inclusive, pegando aqui a Kátia, e agora o Diogo também está falando, a Kátia falou de olho no olho, o Diogo está falando que às vezes um café vale mais que muita reunião formal, e mesmo hoje, então, porque eu lembro que a gente tinha as competências, né? Se falava muito de foco nas pessoas, e ainda se fala muito como uma das competências prioritárias, mas muitas vezes a gente vê que está no papel, mas as pessoas não têm de verdade o foco nas pessoas. O que você está dizendo, na verdade, é o exercício do real e do verdadeiro foco nas pessoas, o desejo de construir vínculo de forma que te ajude a extrapolar o networking para a carreira, aquilo que a gente estava falando no começo, né? É verdade, verdade. E eu acho que essa coisa de foco nas pessoas, para mim é uma coisa tão natural e é interessante porque não é uma prática corporativa. Recentemente eu me mudei para o interior no dia 28 de fevereiro, então antes da quarentena. E aí no prédio que eu morei lá por 12 anos, quando eu fui me despedir, eu e a Jane nos despedimos dos porteiros, do pessoal que trabalhava, e aí um deles, o Atílio, falou assim, eu queria dizer que eu estou muito triste por vocês irem embora, porque o senhor e a dona Jane e seus filhos são das poucas pessoas que nos chamam pelo nome, nos reconhecem. Eu falei, mas... Olha só. Aí eu pensei, mas eu não fiz nada de anormal. Isso para mim é o normal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa coisa de foco nas pessoas, não é foco nas pessoas pensando no que eu posso tirar delas em proveito meu, é respeito, sabe? É tão simples quanto isso, é respeitar e eu saber quem é a pessoa que está lá na recepção da empresa, quem é o nome do taxista. Eu tenho no Facebook os taxistas lá da Novartis. Eu acho a coisa mais normal do mundo, porque são pessoas. Então, essa coisa da relação com pessoas não é só aquelas pessoas que estão diretamente ligadas a mim que vão produzir o meu resultado. Não, eu acho que é com todos, é respeito. Acho que é simples quanto isso. E você acha que isso, por exemplo, tem muita gente aqui que foi liderado por você, tem representantes aqui, o Everaldo está aí, a Ana Guterres acabou de falar líder nato, o Hélio falando sobre você simples, humano. Isso tudo que você está falando, e voltando ao foco nas pessoas, né, que tem a ver com essa força do networking, você acha que isso dá para aprender? Ou a gente nasce com isso? Como é que você vê isso? Dá para aprender? O que a gente precisa fazer? Como é que você vê isso? Sérgio, eu acho que dá, sim. Porque é uma coisa de você assim, pensar simples como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser visto. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, independente de quem seja e do tempo de relacionamento que eu vou ter com essa pessoa. Seja ela o taxista que está me levando do aeroporto para o hotel, seja alguém que vem entregar alguma coisa, porque eu quero chamá-lo pelo nome, porque ele é uma pessoa. Então, eu acho que se eu quero ser bem tratado, eu devo tratar bem as pessoas. É reciprocidade. Então, dá para aprender? Dá. É que tem pessoas que acham que tem que se esconder por trás de um título, manter um distanciamento, e eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Em algum momento, a ficha vai cair. Mas que dá para aprender, eu não tenho a menor dúvida. Ô, Baca, eu vou ler uma frase, é um provérbio africano.
negócio de provérbio africano e não tem nome, poderia ser qualquer outra coisa, né? O chinês. Mas de acordo com a referência que eu encontrei aqui, o provérbio é africano. Eu queria ler para você. Ah, E a última pergunta aqui para você, que é o seguinte: o provérbio diz: se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, vá junto com alguém. E no inglês aqui, a palavra que eles usam é together, né? Que pode ser com alguém ou com alguém. Você concorda com essa frase? E como é que você encaixa essa frase nesse nosso tema aqui, que é o poder do networking? Sérgio, é assim, para mim é exatamente o que eu vivenciei e que talvez é, ah, só confirma o que eu sempre acreditei, que eu não construí, eu não cheguei aonde eu cheguei, eu não consegui encerrar uma carreira fazendo absolutamente nada sozinho. É o que eu disse, eu sempre tive o apoio, o amparo, mesmo quando eu viajava como representante, eu tinha o apoio da minha esposa, eu tinha apoio do meu gestor. Quando eu assumi uma gerência distrital, que eu viajava 4 semanas por mês, eu tinha em casa o apoio, o amparo da minha esposa, tinha meus filhos, tinha o gestor que me orientava, tinha as pessoas de dentro da companhia que me davam condições para desenvolver o meu trabalho. Então, eu não acredito que alguém possa construir absolutamente nada sozinho. Eu Hum. sempre procurei depender de maneira a trocar, para aprender, para ajudar e ser ajudado as pessoas, e sem medo algum de admitir quando eu não sabia, que era a forma. Quantos médicos eu admiti que não sabia determinado tema e recebi deles ensinamento. Então, assim, eu não construí nada sozinho. E eu acredito fortemente, para mim isso é absolutamente verdadeiro. Concordo Bacarim, plenamente. você falando aqui, o pessoal que está aqui, que muita gente, a maioria aqui da galera que está aqui te conhece, vai concordar comigo. Ouvindo te falar, isso para mim, você é um testemunho vivo de que é possível trabalhar pensando nas pessoas, sem medo de que se vai crescer na carreira ou não, porque isso será consequência. Você é prova para mim, você é uma prova viva e é uma inspiração, na verdade, para mim e para muita gente que está aqui. Eu estou vendo várias pessoas falando de gente que trabalhou com você como representante e presidente prudente. Aqui a Jo Paula, acho que é a Joana Bacarim fez parte da minha história. Gratidão. O Favinha falando que teve... Ô, Favinha, tudo bem? Favinha falando que teve o prazer de trabalhar Sabia. com você, o Hélio e tanta gente, o Abílio que está aqui também. Conheço o Bacarim desde 94, tá velho, hein, Favinha? Então, assim, você para Só mim é uma ele, quer inspiração. dizer. Hã? Só ele, você não. Só ele. Nem eu. Eu não. Então, assim, você é uma inspiração para todos nós, Baca. Gostaria que você contasse um grande exemplo que eu conheço, mas eu gostaria que você compartilhasse, não sei se todo mundo sabe, um grande exemplo disso que você está falando, do poder do networking em prol do outro, em prol do próximo, em prol das pessoas, que foi a história que você viveu recentemente, né, de desligamento de muita gente. Conta pra gente o que foi isso e o que você fez e mostra o real poder do networking, contrapondo um pouco o que Forbes, Michael Page, tanta gente diz, ou seja, trabalhar em prol do próximo. Conta essa história pra gente. Então, talvez isso seja o melhor exemplo de como transformar um limão numa limonada, né? Novembro de 2015, toda a força de vendas de neurociências acabou. Então, aquela estrutura que eu comecei a fazer parte em 1998 como representante, gerente distrital e gerente nacional, e nessa época, então, eu dividi a gestão com o Maurício Couto, por uma decisão corporativa, essa estrutura deixou de existir. E aí, como é que é a coisa? Porque não dá. Na história, eu me imaginava saindo da neurociências, como aconteceu agora recentemente, e eu então na estrutura Sandoz, mas não imaginava a neurociência saindo de mim. E foi o que aconteceu, um choque. Confesso que eu fiquei muito, muito, muito abalado e aquela desestruturada terrível de não saber o que fazer, se saía junto. E aí veio uma ideia, primeira prova de que network, você não constrói nada sozinho, a Jane me sugeriu por que eu não criava uma rede de contato com os GDs com os reps, para que a gente fizesse uma conexão e começássemos, então,
para que viesse para mim os currículos, eu ia ativar a minha rede de relacionamento, que felizmente ao longo de todos esses anos eu consegui construir uma rede de relacionamento com pessoas e foram relacionamentos construídos com base no que eu acredito ser importante, que é me relacionar trocando com as pessoas, nunca buscando favor próprio. E o que eu fiz foi uma coisa muito simples, foi de cascatear, distribuir os currículos dessas pessoas, de profissionais de altíssimo nível, para pessoas que poderiam empregá-los. Então, eu fui só um elo de ligação, porque essas pessoas por si só já eram grandes profissionais. Precisava só de alguém que dissesse, eles estão disponíveis. E foi o que eu fiz. Dessa ideia da Jane, criei a rede de relacionamento e eu tive a felicidade, depois desse baque, desse choque, de pouco tempo depois, de 100% do time, todo mundo recolocado em boas empresas. Que lindo. Então, que isso legal. É rede de relacionamento. E eu nunca construí uma rede de contatos pensando que um dia eu pudesse utilizar dessa forma. E foi perfeito, foi perfeito. Que lindo. Inclusive, então, o Carmano, não sei se é esse o Carmano Rodrigo, só a prova disso, só tenho a agradecer. Bacarim, essa história eu já contei para muita gente. Fico feliz de ouvir isso aqui de você hoje. De novo, mais uma prova na prática, você trabalhando numa grande empresa, sem dúvida. Provando que é possível, sim, a gente usar das nossas habilidades, pensando também no próximo, né? Pensando nas pessoas, pensando no time, pensando em não só se beneficiar, pensando na sua própria carreira, mas pensando na carreira dos outros. Isso é um testemunho maravilhoso nesse nosso mercado e até para outros mercados, né? Então, sem dúvida, Serginho. Tenho orgulho de ter trabalhado com você. Da mesma Orgulho de forma, ouvir amigo. tanta gente aqui, ó, lembro discussões de Bush 2016, descontinuação de linha, o Abílio falando aqui. E aí as pessoas, a gente sabe que muitas vezes o pessoal está focando no negócio. Certamente a gente sabe das decisões que são duras, né? De ter que desligar uma linha inteira, tá? Sabemos de todas as complexidades aí de manutenção do negócio, do P&L, etc. Mas também no meio dessas pessoas tem pessoas como você. E como você falou, eu fiz questão de fazer essa pergunta para você, é possível aprender? Então, que fique uma mensagem forte aqui para a liderança das corporações, que é possível, sim, embora tenhamos que tomar decisões difíceis, a gente pode se movimentar, pode usar da nossa rede para cuidar das pessoas, mesmo que a gente tenha que tomar essa dura decisão de desligamento como essa que você passou, né? Sim, sim. Você cuidou das pessoas, né? Não, e sabe o que é interessante, Sérgio? O melhor de tudo isso, aquelas lições, né, que acabam vindo depois, que eu tive o privilégio de alguns anos depois, então foi em 2018, eu fui convidado para ir para a estrutura Sandoz para montar uma linha neurociências. Aquela que tinha acabado em 2015, eu fui para montar. Falei, gente, isso só pode ser uma bênção divina, né? Como é que você pode? Verdade. Assim, eu já tinha o meu planejamento de um tempo onde eu iria parar. E aí veio essa oportunidade. E para montar a linha, foi me dada a autonomia de eu convidar pessoas que eu conhecesse, a começar pelos gestores. E então eu consegui resgatar as pessoas que eu convidei, elas estavam empregadas em boas empresas e elas concordaram em vir trabalhar de novo comigo. Você fala, então assim, acho que eu construí junto com a empresa e as pessoas entenderam aquele processo que acabou em 2015 e voltaram para trabalhar na mesma empresa, para trabalhar comigo e para recomeçar um processo que nós tínhamos interrompido lá atrás. Então, das 60 pessoas contratadas, 1/3 do time eram de pessoas que tinham feito parte do time Neurociências lá atrás. De novo, todos estavam empregados e foram convidados e aceitaram voltar a trabalhar com a gente. Então, isso para mim, assim, não é só a minha credibilidade, é a credibilidade da empresa, e as pessoas entenderam o que aconteceu e voltaram e lá estão, felizmente, e fazendo um baita de um resultado, que são ótimos profissionais. Que legal. Ô, Baca, poderíamos ficar muito tempo conversando aqui.
Mas tem muita gente falando aqui, volta a Baca, ou se você virar coaching, a lista vai ser enorme. Mas reforça a frase aqui, então se quiser ir mais longe, vá com alguém e de preferência de moto, né? De preferência de Harley. Nada contra as outras também sou marcas. uma moto. É uma predileção. Aliás, eu ia colocar a camisa da Harley, mas eu falei, putz, acho que não, né? Na próxima. Podia ter posto. Fica para a próxima, gente, porque tem muito assunto ainda para a gente conversar. Espero te ver pessoalmente o mais breve possível para a gente tomar esse cafezinho. Quero você conhecer essa tua casa nova. Pessoalmente. Tá bom. Sérgio, foi um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Gente, um beijão. Eu vi milhares de frases aqui. Fiquei muito feliz de ver várias pessoas escrevendo. E obrigado de coração. Um grande beijo para todos. Olha, pessoal, grande beijo, grande abraço a vocês. Essa live vai ficar gravada, eu vou deixar lá no Story, o Bacarin também, vou passar para ele, porque isso aqui é uma relíquia, é algo precioso que a gente tem que... por isso que é a pausa para o café. Refletir e divulgar para quem é líder, para a gente praticar e para um dia que formos líderes ou para os nossos líderes ouvir esse testemunho aqui do Bacarin. Obrigado, viu, Bacarin? Valeu, amigo. Super abraço. Um abração para todos aí, para vocês também. Até mais. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.